Fala galera, depois de muito tempo a gente decidiu abordar o tema aqui sobre pandemia. A gente estava recuando um pouco para falar sobre isso porque a gente já acha que estava falando demais, já estava saturado aqui. Isso, que Mas quando começou, todo mundo começou a fazer é, live e tal, e a gente ficou pensando o que que a gente ia fazer, que vídeo que a gente ia produzir pra mostrar aqui pra vocês. e como a gente é muito questão de energia, a gente acredita muito que as energias negativas, até de coisas que são informadas, afetam a pessoa que está assistindo. Então a gente achou uma relação bacana de relacionar arquitetura e pandemia para poder lidar com esse tema aqui com vocês. Então acompanhe o vídeo e a gente espera que vocês gostem e entendam o conceito do conteúdo. Você deve estar se perguntando o que que a arquitetura tem a ver com o Covid-19 e em que basicamente uma pandemia pode interferir nisso tudo. Mas imagina aí, você morar em uma casa que não tem iluminação e nem ventilação natural, que nesse tempo de quarentena que a gente está passando, ao invés de te ajudar, ela começa a te atrapalhar. Atualmente ainda é realidade para muitos, mas esse tipo de moradia era predominante lá no século XX. Foi através de um artigo sobre a evolução das residências após pandemias que a gente descobriu que a maioria das alterações que as residências sofreram com o tempo se deram através de doenças e pandemias. Em meados de 1918 e 1920, a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, afetou diretamente lá no conceito de morar. Foi nesse período que os profissionais e arquitetos eles observaram que a qualidade de vida e as questões comportamentais afetavam diretamente nessa situação. Já naquela época, os hábitos de higiene eles se solidificaram. Lavar as mãos era algo feito com muita frequência, a limpeza era algo difícil de ser feito, na falta de mobiliário adequado, eles amontoavam muitas coisas em baús, o que facilitava a proliferação mais rápida da doença. Daí surgiram vários mobiliários, materiais, métodos e também políticas que os profissionais adotaram diante dessa situação. Dois exemplos que a gente observou nesse artigo, um deles foi do arquiteto finlandês Alvar Aalto, que ele contribuiu com projetos e também mobiliários para a arquitetura hospitalar. Teve o foco para uma poltrona que a ergonomia dela facilitava a respiração, o que gerava conforto para os pacientes. Outro exemplo bem conhecido é de Le Corbusier, que ele adotou uma metodologia mais minimalista, mais prática, o famoso menos é mais, que aí foi para ajudar nas questões sanitárias daquela época. E é aí que entra a questão entre a arquitetura e o corona. Dessa vez, o que tudo indica, não vai ser diferente. Esses novos hábitos que a gente está tendo que ter agora, eles vão virar hábitos rotineiros. E daí surge a necessidade no modo de viver, onde a arquitetura e o design vão ter que mostrar muito mais do que beleza, mas principalmente seu verdadeiro papel social. Nós listamos 5 pontos, alguns que nós como profissionais já defendíamos, outros que nós como membros da sociedade que está em quarentena percebemos, e alguns outros que nós tivemos que resgatar lá na história. São 5 pontos que a gente acredita fielmente que mudaria totalmente o modo de viver de muitas pessoas e que seria um ponto-chave também na luta contra o corona. E a gente tem certeza que no final desse vídeo você vai começar a visualizar a sua casa, seu ambiente de trabalho com outros olhos. Primeiro, casas iluminadas e ventiladas. Naturalmente, a composição espacial dos ambientes pode ser uma grande aliada no combate ao coronavírus. Um dos alicerces da chamada arquitetura bioclimática é a iluminação e a ventilação natural, que é um recurso fundamental para gerar cômodos mais saudáveis e mais confortáveis. Aproveitar as vantagens do vento e da luz infinitos, renováveis e gratuitos, como a ajuda da natureza, faz com que a gente gere cômodos mais arejados, que é um dos fatores mais importantes para a propagação do vírus. O segundo ponto são as áreas de lazer. Em tempos de quarentena, a sensação de se sentir enclausurado é inquestionável. Mesmo que você tenha o conforto da sua casa em si, ter espaços que te conectem à natureza devem ser colocados em pauta no intuito de gerar relaxamento, de te livrar do estresse do cotidiano e principalmente de melhorar a saúde física e mental. Número 3. Fontes de energia sustentáveis. Acaba que a gente se conecta um pouco lá no primeiro ponto, por a gente estar falando de arquitetura bioclimática. Mas nesse ponto em específico, a gente vai além de conforto, a gente pensou um pouco nas questões financeiras. Nesse período de quarentena, muitas famílias estão com, assim, sua renda fragilizada, ou porque perderam seus empregos, ou porque está com o próprio negócio de forma incerta. Então tá mais do que na hora da gente aprender e investir nesse uso de energias sustentáveis, que até no primeiro ponto a gente frisou, que é infinitos, renováveis e gratuitos. Investir em energia solar, captação da água da chuva, inúmeros outros fatores que pode ser até assunto para outro vídeo.
Mas vai além da gente dispensar o uso de ventilação artificial, como por exemplo o ar-condicionado, que por muitas das vezes é um meio de transporte para esse micro-organismo. Então vai assim na questão da gente reduzir gastos, de dar aquela cortada na conta de água e energia lá no final do mês. Número 4. Resgate e valorização de ambientes, que muitas das vezes passam despercebidos ou até se perderam no tempo. Um ambiente que está vindo aí para ser bastante valorizado são os lavabos. 94% dos brasileiros mudaram seus hábitos de higiene, então esse ato de lavar mais as mãos traz muita ênfase para esses ambientes que facilitam a higienização. Outra coisa é a gente voltar lá no tempo e resgatar algumas metodologias, algumas políticas, como por exemplo a de ter áreas sujas e áreas limpas em casa. Como, por exemplo, lá na história, os alpendres, que não tiveram essa função, mas por questões atuais do momento, por uma questão tradicional, de adaptação, eles tiveram essa função das pessoas colocarem seus acessórios, os itens, quando chegam da rua. Então, esses espaços estão sendo bastante cogitados, que as pessoas já estão fazendo essas alterações em casa para poder colocar sapato quando chega da rua, colocar a bolsa e colocar o vírus lá e poder entrar para a área limpa. E o quinto ponto são os espaços planejados. Com a evolução no modo de projetar, como a gente citou lá no início, os exemplos de Alvará Alto, do Le Corbusier, a questão do minimalismo e tudo mais, é importante a gente destacar os projetos práticos. Independente de luxuosa ou simples, trata-se de ter uma casa bem resolvida para que tudo aconteça com praticidade. E é isso aí, galera. Esses foram os 5 pontos que a gente conseguiu listar durante alguns dias de quarentena. São pontos que a gente listou também para fazer você abrir os olhos, ver de uma maneira diferente a sua casa, o espaço que você vive ou até mesmo o local de trabalho. Ele te ajuda ou te atrapalha nesse tempo de quarentena? Em quanto tempo que você precisou para perceber isso? E entenda, gente, a gente está fazendo essas comparações, essa relação, para vocês entenderem que o espaço que vocês vivem pode, às vezes, ajudar ou atrapalhar nesse período que é bastante difícil, de quarentena, de pandemia e tudo mais. Entendam, vai além de facilitar a higiene, é uma questão de viver melhor. E outra coisa que a gente quer saber é se você percebeu esse espaço na sua casa, que ele tá te ajudando ou te atrapalhando, depende da sua resposta. Em que ele tá te ajudando? Em que ele tá te atrapalhando? E se você viu também algum ponto que a gente não colocou aí, deixe seu comentário, que talvez pode ser uma coisa que a gente não conseguiu analisar, mesmo estudando isso. E se você gostou do conteúdo que a gente trouxe pra vocês, da forma que a gente abordou o assunto, curte aqui. Se você acha que isso vai abrir a cabeça de outro colega, alguém mais precisa saber disso, compartilha e comenta a sua experiência, que é isso que move a gente, isso que vai levar engajamento para outras pessoas verem. E a gente precisa muito da ajuda de vocês também. E é isso aí, até o próximo vídeo.